O Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que na categoria Sub-17 vem de derrota para a equipe do Estância Velha dentro de casa e no próximo sábado vai para o CT Hélio Dourado enfrentar a equipe do Grêmio, líder da competição. Um confronto extremamente difícil também de vir uma vitória, ainda mais contra a equipe do Grêmio, mas Cristiano Fronza e toda a sua comissão técnica estão treinando para buscar os seus primeiros 3 pontos, o que vem um empate lá de Porto Alegre. Infelizmente sabemos, da dificuldade que tem em jogar fora de casa, ainda mais contra a equipe do Tricolor Gaúcho. Cristiano Fronza fala da partida contra o Estância Velha e também desse jogo contra a equipe do Grêmio. No último sábado tivemos mais uma derrota em casa, não conseguimos somar os pontos na classificação, já são 2 derrotas em casa, o que torna as coisas mais difíceis, E tendo o próximo adversário, a equipe do Grêmio lá no CT, leva a crer que as coisas vão ser um pouquinho mais complicadas para nós a nível de classificação, mas falamos com os atletas hoje que a gente busca a classificação e para buscar essa classificação precisamos buscar pontos nos jogos que ainda temos. Os jogos que ainda temos são 2 jogos contra o Grêmio, considerados os mais difíceis, é claro, haja vista a diferença em tudo que separam as 2 equipes, mas ainda temos os outros 3 jogos. Se formos analisar só pelo resultado e pelas dificuldades, muitos vão dizer, e a gente ouve que não tem condição, que o esportivo não ganha de ninguém, mas a gente trabalha para vencer. Algumas coisas, algumas circunstâncias acontecem no jogo que fogem do nosso controle e a gente precisa sempre estar corrigindo e mostrando para os atletas na semana e trabalhando para que elas não aconteçam. No último jogo nós tivemos um bom primeiro tempo, apesar do empate. Fizemos 2/3 do primeiro tempo bom e o segundo tempo aí já foi baixo o nosso nível de atenção, baixo o nível de concentração, e o que ocasionou essa derrota nossa foi outro erro que a gente vem cometendo em praticamente todos os jogos. Nós temos alguns erros individuais e isso não isenta a nossa responsabilidade no trabalho, mas precisamos entender, precisamos corrigir, e os atletas precisam entender e melhorar esses aspectos e saber que às vezes esses erros individuais nos levam à situação que a gente está hoje. Fora das 4 linhas, o que estamos todos na expectativa é das eleições para o novo presidente do Clube Esportivo. Amanhã se encerra a data de entrega das chapas. Muito se fala que terá outra, porém, até o momento, a única que foi procurar o atual presidente Luiz Azelame foi a chapa do Palito. Apesar dele não ter o tempo necessário de conselheiro, deve ser ele mesmo o novo presidente do Clube Esportivo. Mas amanhã é apenas a entrega das chapas. O anúncio oficial do novo presidente sai na segunda-feira, quando aí todos os conselhos se reúnem e aprovam ou não as chapas que forem entregues até amanhã. Pelo BGF, que vem de vitória aqui em Bento Gonçalves contra a Fusca pelo placar de 4-3, treina durante toda a semana, voltou aos treinamentos ontem e já busca todos os aperfeiçoamentos para o próximo jogo de sábado contra a equipe do América em Tapera, mas a notícia da semana foi mais uma baixa na equipe. William Fopa também está de saída, está indo jogar na Itália, mesmo destino que foi Silon e também o Gabi, desta vez é o Fopa que está indo para o futsal italiano. Dos 13 que iniciaram o ano, mais agora 7 apenas ficaram desde o início do ano e desses 3 são goleiros. Apesar de todas as dificuldades, a equipe da BGF segue no G8, dentro dos 8 que avançam para a próxima fase, está na 7ª colocação. E Vanner está falando dessa campanha e da classificação que está virtualmente garantida. A diretoria me deu esses jogadores, eu estou super feliz e aí agora sim eu vou valorizar muito a nossa classificação, porque eu estou sub-17, com 6 adultos, Então isso e para mim me orgulha eu chegar numa classificação com essa equipe, Então eu valorizei muito os caras, respeitei muito a Fusca e por isso que a gente é vencedor e por isso que a gente está numa fase subsequente, Então tem que pensar assim, não adianta como mostrar, porque fez, porque não. Parabenizar os caras são os monstros, estão lá no vestiário, o tio Davi tá lá, relaxante muscular, contratura, Então os caras se doaram o máximo, os caras foram maravilhosos, esse grupo tá de parabéns e eu tenho que seguir, eu sou
tô orgulhoso de ter um grupo dessa maneira na minha mão, que não desiste nunca, e é dessa forma que a gente tem que seguir no campeonato. Sucesso, não só a equipe do BGF, que deve avançar para a segunda fase, mas também a William Fopa, garoto, que começou jogando na CBF desde 2011, está aqui em Bento Gonçalves e agora tenta rumos no futsal europeu. Então, sucesso para ti, Fopa, e que venha muitas conquistas. Pelo Farrapos, que esteve de folga no último final de semana, não jogou pelo Super 8, todas as rodadas foram transferidas para esse sábado, joga novamente aqui em Bento Gonçalves contra a equipe do São José. Esse que o Farrapos no primeiro turno derrotou lá em São Paulo e agora eles vêm mordido e querem a vitória aqui em Bento Gonçalves. O Farrapos caiu para a 7ª colocação devido a uma vitória do Band, que tinha um jogo atrasado, mas a diferença é muito pequena. Se o Farrapos vencer a equipe do São José e conquistar os 5 pontos, pode chegar até na vice-liderança do Super 8. E o Leonardo Scopel, um dos destaques da equipe do Farrapos, está falando da pausa de uma semana e desse confronto contra o São José. Muito bom essa folga, porque como eu sempre digo, a gente não é atleta profissional nem isso, então a gente acaba tendo que conciliar com o trabalho, família e tudo mais. A gente veio de 9 jogos seguidos, então é um pouco desgastante, acaba tendo bastante machucados, e com isso dá uma folga para deixar o grupo mais concentrado no próximo jogo. Pelo Bento Vôlei, encerrou ontem a sua 5ª semana de pré-temporada e hoje faz amistoso em Canoas contra o Vôlei Canoas. Mais um amistoso preparatório visando a estreia no estadual no próximo dia 18, aonde aí sim testes começarão para valer. Claro que são 4 equipes que jogarão o estadual: Bento Vôlei, o Vôlei Canoas, o Vôlei Sul e também o Brilhante de Pelotas. Todos avançam para as semifinais. O primeiro enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro, mas todos ficam na expectativa da Superliga, onde o Bento Vôlei retorna à elite do voleibol nacional e tomara que faça uma boa campanha. O grupo parece ainda não estar fechado, deve chegar mais gente. Dentinho ainda fica na dúvida se jogará ou não, mas o primeiro teste é hoje à noite, é no amistoso contra o Canoas. Na próxima semana o Canoas vem a Bento, na terça-feira, e fazem novamente outro amistoso, e o Bento Vôlei segue treinando visando, a estreia aí para o dia 18. E Rabelo, que foi o comandante para a volta à elite do Bento Vôlei, está falando aí de como foi essa pré-temporada e também como será esses amistosos preparatórios. 5 semanas bem elaboradas, um trabalho duro, exigindo bastante do grupo, um grupo pequeno, tem que ter bastante cuidado para não passar do ponto também, para não exagerar, para diminuir o risco de lesão. E graças a Deus não aconteceu nada em termos de lesão, e a evolução do grupo tá bem interessante, tanto no aspecto físico quanto na parte técnica também, né? Agora os ajustes finais de questões táticas e ainda melhorar também a questão física, o grupo está desenvolvendo e estamos chegando aí próximo ao Campeonato Gaúcho, tem 2 amistosos agora também, então é hora de polimento para jogar, para estrear no Gaúcho. Pelo Bento Master, que vem de vitória no último sábado, joga hoje à noite um jogo atrasado lá da primeira rodada contra o Progresso, lá no Jeremias, a partir das 20 horas hoje à noite. Esse jogo, se o Bento vencer, chega na liderança e aí fica pela última rodada, onde o Bento Vôlei folga no duelo entre Feliz e a equipe do Lajeado. Se empatar, o Bento Vôlei permanece na primeira colocação. Se haver um vencedor, essa equipe que vence se classifica em primeiro e o Bento fica na segunda colocação, mas aí traz a segunda partida dos mata-mata aqui para Bento Gonçalves. Pelas competições amadoras, vamos começar falando do Distrital de Futsal, que na última semana coroou a Paulina campeã dos veteranos e essa semana, na sexta-feira, define os finalistas do masculino livre. Os jogos da volta das semifinais acontecem lá em São Valentim. Primeiro jogo da noite é Alcântara contra o Barracão. O Barracão venceu a primeira, então o Alcântara precisa vencer no tempo normal e também na prorrogação. E depois a equipe da casa, o São Valentim, recebe o Tuiuti. O São Valentim venceu a primeira partida e joga por um empate. Já o Tuiuti também precisa vencer no tempo normal e na prorrogação, se quiser levar a vaga para a final. E no sábado, a grande final do feminino, lá na Paulina. A equipe da Paulina venceu também no jogo de ida
E agora a equipe da Sertorina, se quiser ficar com o título, precisa vencer no tempo normal e também na prorrogação. Os jogos da sexta iniciam às 8 da noite e do sábado às 2h30 da tarde, com a decisão do terceiro e quarto lugar entre São Valentim e a equipe da Eulália. Pelo distrital, só que de futebol de campo, esse final de semana tem as estreias das categorias sub-18 e também do principal. O veterano tem a sua terceira rodada, já há 2 semanas vem jogando. A Eulália é a atual líder e a única equipe com 100% na competição, e a rodada acontece sábado, novamente em 2 campos, Paulina e também na Sertorina. Mas vamos conferir como está a classificação dos veteranos. Em primeiro está a Eulália com 6, segundo o Tuiuti com 4, terceiro o Estrela também com 4, em quarto o Floresta com 3, em quinto a Paulina com 3, em sexto o Barracão com 1, sétimo o Cruzeirinho também com 1, em oitavo a Sertorina, que não pontuou, e em nono a equipe do Ouro Verde, que também não pontuou na competição. No próximo domingo, os primeiros jogos acontecem do Sub-18 e depois da categoria principal, mas a novidade no ano de 2015 do Distrital é a categoria Sub-18, onde muitos sempre pediam essa categoria para começar a vincular essa meninada desde cedo junto às comunidades do interior. E o Márcio Cebola, técnico do Inter da Leopoldina, está falando dessa situação em que depois é eles que vão tocar as comunidades e o futebol amador aqui em Bento Gonçalves. Daqui a pouco o principal objetivo disso tudo, né, é fazer com que os atletas da casa, os jovens, adolescentes, porque escolinhas a gente tem bastante aqui em Bento, até 15 anos. Mas a fase crítica do jovem, do adolescente, é dos 15 aos 20, aonde ele volta para outras coisas. Então, eu acho que a chave de tudo é dar uma sequência, botar o guri na escolinha com 6 anos e que ele vá até os 20, 30, 50 anos jogando futebol. E esse é o nosso objetivo. Então dá a oportunidade do menino entrar com 6 anos e ter toda a sequência, mesmo no futebol amador. Porque aquele menino, aquele adolescente de hoje, que está jogando futebol amador, é aquele que vai abrir a Copa e vai organizar o time do quadro A no futuro. E ontem à noite, mais 6 jogos pelo Citadino de Futsal. No Municipal e também em Faria Lemos, no ginásio municipal, a equipe da Solar venceu e manteve a liderança, e também o São Bento venceu em Faria Lemos e manteve o 100% de aproveitamento. No Municipal, o primeiro jogo, a equipe do Infix venceu o Unidos pelo placar de 3-1, depois de sair perdendo, conseguiu a virada. No segundo jogo, o Tancredo e o Barcelona fizeram um jogo equilibrado, porém o Tancredo, sempre na frente do marcador, venceu pelo placar de 5-3, e encerrando a noite, a Solar venceu mais uma, manteve o 100% e a liderança do seu grupo, vencendo a CAF pelo placar de 4-1. Já em Faria Lemos, o destaque, além de 2 goleadas, foi mais uma vitória do São Bento, essa pelo placar mínimo, 1-0 em cima da AF. Nos demais jogos, o Lyon goleou o Ventura por 11-2 e o Parma também goleou por 14-5 a equipe do Menin. A liderança continua sendo do PSG, de Bianchi, a Solar e São Bento. A próxima rodada já acontece quinta-feira nos mesmos ginásios. No Municipal joga um Fantasma contra o PSG, Tigres contra Júnior e Golden Boys contra Santa Teresa. Em Faria Lemos, Conceição contra Socanelas, AABG contra a NFC e Fopa contra a equipe do Galácticos. Os jogos iniciam sempre às 7h30 da noite e a categoria feminina estreia no dia 20, sábado à tarde, lá em Faria Lemos. E para encerrar, a Copa dos Campeões, que foi lançada no mês passado, já tem equipes confirmando a sua participação, essa que inicia apenas no ano que vem e tem aí como a principal competição do primeiro semestre aqui na Serra Gaúcha. Tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeo de notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na sexta-feira repercutindo jogo treino do Bento Vôlei, a rodada do Citadino e também as eleições do Clube Esportivo. Então um bom restinho de semana a todos e até sexta-feira.